Olá, boa noite, como vocês estão? Hoje eu vou fazer esse vídeo aqui porque durante a semana muitas coisas aconteceram, vários fatos, e conversar um pouco sempre é bom, né? Conversar, dialogar, falar em voz alta faz com que você reflita, você ouça ah, o que você está vivenciando, porque quando você está pensando, não está verbalizando, vai vindo pensamentos atrás de pensamentos e você acaba não concluindo a sua análise, né? Aquilo que você está querendo realmente pensar, refletir. Então, falar em voz alta ajuda muito e é muito mais eficiente do que ficar em silêncio. Às vezes a gente precisa conversar. Bom, ontem eu coloquei, né, escrevi na minha página sobre a conversa que eu tive com a minha amiga Janice. Eu já trabalho com ela assim, tem um trabalho voltado para a área de terapia, de alguns workshops, já tem algum tempo. Inclusive, né, na sexta-feira que vem, eu vou estar com ela lá na Associação Amigos do Juca, lá em Ferraz, numa roda de terapia, né, bate-papo, conversa, onde a gente vai conversar com as pessoas lá, um trabalho que ela já faz há algum tempo. E eu, quando posso, eu vou até Ferraz para participar com ela também lá. E no domingo agora eu vou estar aqui na EC, Associação Espírita Kardecista de Itaquaquecetuba, para falar sobre o Evangelho no Lar. Então eu tenho várias atividades, né? E antes a gente não pode nem falar hoje, né, da situação que a gente passou, porque se colocar no YouTube é capaz até de bloquear o vídeo. Mas na situação que nós passamos nos últimos anos de saúde. Então eu estava conversando com ela, e estava dialogando sobre várias situações, e como aquilo mexeu muito com o nosso dia a dia, né? Eu, por exemplo, tive que parar muitas atividades pessoais e profissionais por causa daquele período. E nisso você vai se distanciando das pessoas, né? Você vai perdendo contato, você vai perdendo a proximidade. E aí foi passando um ano, foi passando 2 anos, 3 anos, 4 anos. Quando você vê, a tua vida está num outro caminho, você está distanciado de todo mundo e muitas vezes até, vamos dizer assim, um pouco ilhado, né? E sem aquelas atividades. E uma coisa que aconteceu comigo nesse período também, né? Claro, né, eu tive parentes que foram vitimados naquele período. Teve várias situações, né? Trabalhei durante praticamente aquele período todo com os moradores de rua aqui da cidade de Itaquá, ali no Centro Pop. E eu percebi que eu fui me distanciando bastante das pessoas e acabei perdendo muito contato durante esse período. Mas também, tô nessa conversa, refletindo com ela, poxa, esse ano eu vou completar 57 anos. Já é uma jornada. Eu não sou mais uma pessoa de 30 anos, 40 anos, 20 anos, 25 anos. Então, eu tenho os problemas de uma pessoa que está chegando beirando os 60 anos de idade. E uma dessas situações é a questão do joelho. Quando a minha irmã faleceu, uns dias depois eu fui numa excursão com a Regina, na Regina Turismo, lá, até em Guararema. E nós ficamos andando lá, um passeio muito bonito, né? Na época do Natal lá, Guararema super decorada. Mas eu senti várias dores ali andando para cima e para baixo, e eu me senti assim, meio incomodado de ter que sair e ter que ficar sentando, ter que, né, minimizando as dores do joelho. E nessa brincadeira eu falei, eu tô até dirigindo menos por causa do joelho, tudo isso. Isso faz parte do processo. O joelho apareceu problemas e
a gente acaba tendo que se adaptar à situação. Mas uma coisa que eu percebo muitas vezes, né, é que a gente, para ajudar, a gente começa a falar coisas para as pessoas que talvez ela não queira ouvir, ou talvez naquele momento ela não queira falar. Eu, por exemplo, demorei muito tempo para falar dessas dores do joelho para as pessoas. Eu não achava, o carro passou, não achava interessante naquela hora, naquele momento falar. Então as pessoas vêm, sugerem, com boa vontade, que você faça isso ou aquilo outro. Mas às vezes você tá revendo situações, você tá se vendo num novo momento, e coisas que antigamente eram relevantes, hoje não é mais. Coisas que eram importantes, hoje já não é mais, e vice-versa. Então foi uma conversa muito nesse pé. E foi muito bom, né? A gente trocar as ideias, conversar. E também, como estamos no mês de janeiro, janeiro branco, saúde mental, e eu postei, aqui repostei o vídeo lá da Daniela Hipólito falando sobre esse abandono, né? De que ninguém liga, ninguém, o telefone não toca, você procura as pessoas, mas as pessoas não te procuram. Gente, isso está muito comum, isso está muito, de, sabe, alastrado na sociedade, esse abandono que a gente tem com as pessoas. Tem muita gente que está assim. Você olha uma pessoa muitas vezes sorrindo, brincando, se divertindo, bem sucedido, você acha, não, tá tudo bem, e às vezes não tá. As pessoas não ligam, não perguntam como é que ela tá, fazem comentários que mantém mais a distância do que a proximidade. Tem muita gente que está desse jeito. Muita gente está nessa situação de abandono. E eu vi assim como as pessoas demoraram para perceber, né, o que ela falou. Então, comecei a refletir, né, refletir sobre isso, por isso eu estou aqui conversando com vocês, de como é importante a gente não dar conselhos para as pessoas, não direcionar as pessoas, mas ouvi-las sem direcionar, né? Isso é muito do Carl Rogers. Quando eu fui voluntário do CVV lá por um bom tempo, toda a parte de formação do voluntário é baseado na pedagogia, na psicologia desenvolvida por Carl Rogers, né? Da não diretividade. Por isso que eu uso o vida plena, né? Que é um conceito que o Carl Rogers criou, de viver plenamente a sua vida, as suas emoções, e você aprender a ouvir ao outro, deixar que o outro fale, né? Tem muito a ver muito com a questão do Freud, né? Onde que ele coloca que falar cura, e cura realmente, né? Você vai aliviando, você vai pensando, você vai refletindo, vai colocando as ideias no local certo, né? Vai acertando as linhas de pensamento. Só que muitas vezes a gente não quer deixar o outro falar, não quer deixar o outro refletir, e vai falando. E tem uma história chamada da Ana Ho, né? Que foi uma figura importante no surgimento da psicanálise. Ela era uma mulher da classe alta, né, da burguesia da época de Freud, e ela tinha muitos ataques de histeria, de problemas de ordem mental. E teve uma hora no processo, antes dela começar o processo com Freud, que ela falou pro médico que atendia, que agora fugiu o nome, que foi o professor do Freud, depois eu recupero o nome e coloco. Ela gritou com ele, falou, deixa eu falar, né? Porque ele tem esse hábito de querer falar para o outro como ele deve agir, como ele deve pensar, como ele deve sentir, e às vezes a gente só quer conversar, falar, né? E na hora certa falar certas coisas ou não falar certas coisas. E é por isso que a gente tem que aprender a ouvir os outros, muito mais do que ficar
dando conselhos, sugestões, faça isso ou faça aquilo, mas ouvir os outros. Uma outra coisa que cria muito problema para a gente é tanta opção, né? Então você entra nas redes sociais, você tem tanta opção para tudo, de vídeos, de música, de artigos, que você não tem tempo de processar isso. Então a tua vida, a tua mente fica ligada 24 horas por dia. Só que isso vai mexendo com o quê? Com o seu sistema hormonal, com a sua parte mental. E chega uma hora, né, que o seu cortisol, a sua adrenalina está tão... o corpo está tão viciado nisso que ele não destrava mais. E aí a gente vem a depressão, aí vem a ansiedade, aí vem um monte de coisa. E se eu não mudar a minha forma de agir, de me comportamentar, isso não melhora. Ah, vou tomar um remédio. Você toma um remédio. Ele vai te ajudar, mas na hora que você parar, volta. O interessante é você usar a medicação, né, que o seu psiquiatra te passar, junto com a terapia, para chegar a um ponto que você não precise mais do uso do remédio e que você consiga levar a tua vida, né, de uma maneira natural e sóbria. Mas para isso a gente precisa falar, dialogar, conversar, ser mais próximo, entender melhor as situações que a gente tem pela frente. Ontem eu estava assistindo o programa do Paranormal Experience e estava um guru indiano, o Gurundi, se não me engano, que tá tendo até uma atividade agora deles agora no sábado, amanhã, lá na Faria Lima, né? Lá na estátua da baleia, onde ele vai lá para abençoando o pessoal. E ele falou uma coisa interessante, né? Que é ficar tranquilo. Parece uma coisa boba, né? Isso, falar um negócio desse, mas é verdade. Falei, calma. Seja lá o que for, mantenha a tranquilidade. Porque se a gente não mantém a tranquilidade, se a gente entra nesse ciclo de perturbação mental, aí a gente se perde totalmente. Eu preciso criar uma rotina mais tranquila, mais amena, mais confortável para a minha mente e para o meu corpo. Voltar, né, às nossas raízes, às nossas bases pessoais, que é o dialogar, olhar olho a olho, falar pessoalmente, ouvir a voz do outro, né, sentir a respiração do outro, estar presente com o outro. Isso faz muito bem para a gente. Eu recebi um vídeo de uma benzedeira, né? Quando eu era criança tinha muito aqui, muita benzedeira. Então as mães levavam as crianças, né? Porque não tinha muito médico, não tinha muita assistência, e as mães levavam os filhos para as benzedeiras, e independente da sua crença ou não, né, funcionava. Né? Quem nessa época sabe muito bem disso. E eu fiquei ouvindo aquela benzedeira, mesmo que pela internet, me fez um bem ouvir aquilo, né? Porque eu parei um pouco para ouvir alguém falar de algo que estava lá no meu passado, que era bom, que era legal, que era gostoso. Então a gente muitas vezes precisa dar brecha para as pessoas que têm mais tempo de experiência de vida, para ouvir essas pessoas, para ouvir, sabe, coisas que há muito tempo a gente não ouve, conhecimentos que há muito tempo a gente abriu mão, e recuperar isso, que é o visitar, que é o ouvir, que é o dialogar, né? Que é o bater papo, né? A gente tem tanta roda de conversa e esquece que muitas vezes é bater papo com o vizinho, com a vizinha, né? Com um amigo, bater um papo ali no banco da praça, no portão da casa, não importa. Dialogar, conversar. Então nesse mês aí de janeiro aí, que está se encerrando com o janeiro branco, né? Que a gente possa conversar mais, dialogar mais, vivenciar mais e deixar os outros falarem, e que a gente possa ouvir mais,
Ouvir o outro me ajuda a entender o que eu estou pensando, o que eu estou vivenciando. Porque às vezes o outro traz coisas que eu, por falar muito, por pensar muito, eu acabo me perdendo. Pensa isso, reflete sobre isso. Se quiser deixar uma mensagem, falar alguma coisa aí, né, no vídeo, vai ser muito bem-vindo. Vai ser algo caloroso. Dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu tenho o hábito, eu dou parabéns para todo mundo no meu Facebook. O pessoal fala assim, mas eu não conheço as pessoas, para que eu vou dar parabéns? Eu sempre digo o seguinte, alguns eu conheço, outros talvez eu não conheça, nem sei se vou vir a conhecer pessoalmente, mas talvez aquele feliz aniversário seja o único que aquela pessoa vai ter naquele dia, e pode ser o seu. E esse feliz aniversário, mesmo que virtual, mesmo de uma pessoa que você não conhece, pode te dar novas forças para você seguir em frente. E eu faço isso com todo mundo. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um feliz aniversário, um bom dia de trabalho para você. Eu falo isso para a caixa do mercado, para atendente da farmácia, para a pessoa que me atendeu em algum lugar, o cara que me vendeu na rua. Eu aprendi isso, né? Eu aprendi isso a sempre que chegar no local de trabalho, falar bom dia, boa tarde, boa noite. Quando eu entrei na prefeitura, 30 e poucos anos atrás, eu fui trabalhar no quartel, na terceira companhia do 17, como funcionário civil da prefeitura. E quando eu cheguei lá, uma das primeiras coisas assim que falaram para mim, falaram, olha, quando você chegar aqui, cumprimenta todo mundo. E eu me lembro bem disso, e isso ficou. Então eu aprendi sempre, quando eu chego no local de trabalho, em qualquer lugar que eu chego, de falar bom dia, falar boa tarde, como vai, como você está. E isso faz uma diferença no nosso dia a dia, isso faz uma diferença na nossa realidade, que é muito grande. Então, boa noite para você, bom dia para você, boa tarde para você, e que seu dia, sua noite, sua tarde, a sua semana e final de semana sejam maravilhosos. Até o próximo vídeo.